Show! Pessoal, alguém aí em casa viu o GP da Áustria ontem? O nosso camarada Alex Ruffo viu, é claro. E olha, talvez o mais interessante dessa etapa da Fórmula 1 tenha se passado com os motores ainda desligados. Alex Ruffo está aqui com a gente, no Morning Show. Conta pra gente o que aconteceu que dividiu os pilotos em dois grupos, Ruffo. Bom dia, Paulo Matias, bom dia a todos que nos acompanham no Morning Show. Antes de falar dessa preliminar da prova, vamos um pouquinho mais para trás, para o dia 25 de maio, quando teve o assassinato de George Floyd por um policial norte-americano. E, na sequência, manifestação de várias pessoas, manifestações esportistas, de artistas, inclusive do Lewis Hamilton, ex-campeão mundial da Fórmula 1. E logo em seguida ele sentiu um certo silêncio. Os colegas dele da Fórmula 1, a própria organização, não se manifestou e ele começou a protestar. Ele falou, inclusive, eu sei quem vocês são e eu estou de olho em vocês. Uma direta não só para a organização da Fórmula 1, também para o grupo Liberty Media americano. E ele já vinha de um exemplo anterior do próprio quarterback do 49ers, do San Francisco 49ers, da NFL, quando o Colin Kaepernick começou a se manifestar isso desde 2016 e passou a ser boicotado de alguns jogos. Enfim, isso chegou agora na Fórmula 1, depois de 4 meses de hiato, né? A gente ficou sem nenhum GP por conta da pandemia. A temporada deveria ter começado no dia 15 de março na Austrália, e não começou, e veio agora o GP da Áustria. A GPDA, que é a Grand Prix Drivers Association, uma organização entre os pilotos para cuidar de segurança, isso fechado entre os pilotos, eles tiveram uma reunião na sexta-feira para colocar algumas coisas a pedido do Lewis Hamilton, o presidente dessa associação, o Alexander Wurz, que é um austríaco, para que fizessem uma manifestação durante o hino, onde os pilotos assumiriam aquela posição de joelhos, se manifestando nessa posição antirracista. Dos 20 pilotos, 6 não aderiram a essa manifestação. Isso não quer dizer que por eles não terem aderido à manifestação, eles são racistas ou são antirracistas, não, eles só tomaram uma posição diferente, mas claro que foram muito criticados. O Charles Leclerc declarou que a atitude dele não é ficar de joelho, mas sim a atitude dele no dia a dia, e o outro jovem piloto, o Max Verstappen, holandês, também que não se ajoelhou, disse que as convicções dele não precisa expor em público, e não impostas em público, mas sim de acordo com o que ele acredita. E aí foi gerada a grande polêmica. Mas a gente viu uma corrida sem pódio, mas mesmo durante a premiação, e esses pilotos todos foram para o grid, todos vestidos uma camisa preta escrito End Racism, ou seja, final do racismo, eles aderiram de alguma maneira. Só alguns que não quiseram se manifestar, mas isso criou a primeira grande polêmica da temporada 2020 da Fórmula 1. Muito bem, Ruffo. Polêmica, então. Vamos debater essa polêmica. Já quero perguntar para o Joel. Joel, você teria se ajoelhado ou não? Eu acho um ato simbólico legal de se fazer nesse momento. Acho importante sim mostrar a adesão ao combate ao racismo, que a gente sabe que permeia a sociedade, então todos nós temos que estar juntos, mas também respeito o direito de cada um de se achar que tem que fazer de outra maneira, combater o racismo à sua própria maneira, sem se juntar a respeito, esse direito também. E você, Adriles? Olha, eu não gosto de uma imposição coletivista em torno de uma causa nobre. Tudo bem, a causa é nobre, mas ela pode ter 1001 acepções de ações que podem legitimar ou não as pessoas que estão incitando essa causa nobre. Por exemplo, se um organizador da Antifa me mandasse me ajoelhar ou fazer algum ato antirracista em nome da Antifa, eu não faria, porque eu sei que a Antifa promove baderna, promove um tipo de ação muito parecida com a dos Black Blocs, de derrubar estátuas, de causar agressões, vilipendiar patrimônio público, e isso não se coaduna ao meu princípio. Agora, tem toda a razão. Eu legitimo a razão dessas pessoas que não se ajoelharam e não expuseram em público a sua reação antirracista, porque a principal atitude antirracista é não ser racista. É como o sujeito que obriga uma pessoa a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria em público a alto e bom som. É muito mais interessante ele rezar silenciosamente na capela ou com a sua alma, ou melhor, às vezes ele nem é religioso e pode simplesmente traduzir em ação o princípio humanista da religião.
Da mesma forma, assim, uma atitude antirracista. Você querer impor goela abaixo, todo mundo querendo fazer um manifesto coletivo em nome do antirracismo, que seja legitimado por uma indústria ou por um partido, às vezes é um pouco temerário. Agora, queria deixar uma ressalva aqui. A gente tem que lembrar, e o Rufo pode falar disso melhor do que eu, que a Fórmula 1 talvez seja o esporte hoje, no mundo, que seja mais, não racista total, mas tem um racismo estrutural. Porque é um esporte em que só adentram pessoas, 90% de famílias abastadas, que entram naquele mundo, e esse tipo de elitismo da Fórmula 1 se vê exatamente onde? Na cor da pele dos pilotos. Quantos pilotos negros você já viu, com exceção do Lewis Hamilton? Existe outro, Alex? Não, atualmente não existe, e isso foi uma das grandes indignações do Lewis Hamilton, que quando ele começou na categoria, ele mesmo chegou a declarar para a imprensa que ele esperava não só marcar presença como um piloto negro, mas ser uma disruptura. Então que ele não estava ali para fazer número, mas sim para se tornar um grande campeão e poder utilizar a imagem dele como piloto negro para criar também disrupturas numa briga contra o racismo. E quando aconteceu todo esse problema, quando aconteceu o assassinato no dia 25 de maio, a primeira coisa que ele fez foi ir às mídias. Há 2 semanas atrás, ele acabou se manifestando também durante uma passeata em Londres, totalmente incógnito, com o punho para cima e mostrando esse engajamento. Então, o lado dele da frustração, eu até entendo, ele tem muito envolvimento emocional com isso de levantar essa bandeira. Mas, Adriles, eu também respeito o lado de quem não quer se ajoelhar, como o próprio Joel falou. Mas, assim, existe um elitismo, o dinheiro paga esse lugar na Fórmula 1, existiu até um certo repúdio do próprio grupo Liberty Media, que é americano, a não querer esse tipo de manifestação, mas aí a Mercedes, quem começou essa história toda foi a Mercedes topando colocar um carro na pista totalmente preto para sinalizar o Black Lives Matter, e aí os outros acabaram entrando, mas você vê que a própria indústria do cinema norte-americana, o Oscar, ele acabou criando um delay, a Paulinha até pode falar mais sobre isso, para não ser exatamente ao vivo, para evitar manifestações como aconteceram do Marlon Brando e de outros ativistas, para não usar o Oscar como uma plataforma política ou social, o que quer que seja. Rufo, a Paulinha, você já deve ter acompanhado muito isso, né? Ô Rufo, só me responde, só me tira uma dúvida, gente? Só pra gente ilustrar aqui, Paulinha, qual foi a frase que o Hamilton falou, o Rufo, que chamou a atenção? Ele falou algumas. A primeira foi a seguinte, que o silêncio estava alinhado com a cumplicidade. Isso ele já teria declarado antes, há umas 3 semanas atrás, quando ele viu que as pessoas não se manifestaram, os esportistas. Então ele dizia que você se manter em silêncio quer dizer que você é cúmplice dessa situação. Assim. E um pouco antes, ele já tinha vindo com uma bem contundente, quando ele falava, eu sei quem vocês são, estou de olho em vocês. Você acha, Paulinha, que essa imposição por parte do Hamilton é legítima? Bom, eu não estou lá dentro da indústria, ele tá. Talvez ele saiba um pouco mais sobre a situação do que a gente, que está vendo de fora. Não estou dizendo que existam racistas ali, ele que está dizendo, né? Ele que está dando a entender isso daí. Eu acho que o simples ato de ajoelhar e fazer parte aí de um manifesto é válido, mas eu acho que ações falam mais alto, né? Não só ações pessoais, mas de pressão na indústria, então, para que alguma coisa aconteça de fato. Porque as marcas, elas se aproveitam, às vezes, de uma forma autêntica e às vezes de uma forma oportunista de coisas que acontecem, né? A Mercedes colocar ali um carro simbolizando Black Lives Matter, isso quer dizer que a empresa Mercedes é uma empresa inclusiva, é uma empresa que está preocupada com essa questão racial? Não sei, é alguma coisa para se pensar, porque performance midiática e tal, muita gente pode fazer, mas a questão do que é realizado de fato, da pressão, por exemplo, que os pilotos podem fazer na indústria do automobilismo, isso talvez seja mais interessante do que de fato só ajoelhar. Ô Rufo, aproveitando essa fala da Paulinha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma questão prática aí que mudou ou só foi esse ato mesmo promovido pela Fórmula 1? Não, eu acho que foi um ato pontual, mas eu não tenho dúvida alguma que o Lewis Hamilton vai continuar conduzindo isso para que seja manifestado ao longo do ano inteiro. A gente viu isso muito também, Paulo, você deve lembrar, no futebol, com a história de chamar jogadores negros de macacos. O Daniel Alves foi vítima disso também num jogo do Campeonato Espanhol, quando atiraram uma banana. E teve uma declaração muito interessante há poucos dias atrás do atacante Marinho dos Santos,
quando ele disse que muita gente só se manifesta porque tem as câmeras voltadas para ela. E que nessa época de rede social, a gente vai ver muita manifestação, muita gente levantando a bandeira simplesmente para ter mais cliques, para ter mais audiência. Então, eu acho perigoso. Agora, eu espero que não seja uma coisa pontual, mas seja uma coisa de conscientização. Eu acho que é importante ser lembrado. Para mim, o maior exemplo disso, eu até fiz uma matéria aqui o ano passado sobre o Muro de Berlim, a queda. Me impressionava muito eu chegar em Berlim e ver um monumento ao Holocausto. Eu não entendia isso. Depois eu fui entender que algumas marcas são importantes estarem ali para que a gente nunca esqueça aquilo que foi feito e que não se repita. Então, eu acho que a leitura do Hamilton hoje é exatamente essa, para provocar uma mudança através da repetição mesmo. Ô Rufo, isso que você falou é perfeito, porque a gente tem que contrapor exatamente esse simbolismo imagético a uma ação concreta. Em relação ao futebol, foi feita ações concretas, assim, de intimidade, constranger esses torcedores que jogaram banana, que chamavam os jogadores de macaco. Isso já é visto como um crime real de racismo. Agora, pegando o gancho desse oportunismo das marcas, eu acho meio cafona isso, colocar um carro negro. A L'Oréal, por exemplo, está proibindo branqueadores e clareadores entre seus produtos. Ou seja, cria um clima simbológico meio ridículo, que eu acho que isso afeta negativamente uma causa específica que é real, entendeu? Esses simbolismos que não tem na sua ação legítima uma coisa meio, por exemplo, de incluir mais negros, de incluir mais pardos, de pessoas mais pobres dentro das suas marcas, mas não, proíbe clareador. E mais, falando mais sobre simbolismo, por exemplo, o próprio Lewis Hamilton, por mais legítima que seja a ação dele, você falou aqui que ele empunhou o punho em riste. Punho esquerdo e o punho em riste esquerdo, para quem não sabe e não acredita em marxismo cultural, é símbolo de socialismo. Isso é desde Lenin, desde Trotsky, isso aqui, ó, símbolo de marxismo. Então, eu, por exemplo, não quero me alinhar a um movimento que seja de marxismo cultural. Então, se a gente focar as ações em ações reais, concretas, de combate ao racismo, tudo bem. A coisa midiática também é fundamental, mas a coisa midiática pode ser exatamente extrapolada para o outro lado, por uma questão política, partidária, que eu acho que atrapalha a causa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Joel. Você concorda com essa frase, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista? Com certeza, porque o racismo está entranhado em muitos processos sociais, em muitas instituições nossas. Então, é claro, o primeiro passo é você não ser racista, você buscar não reproduzir esses padrões na sua conduta. Mas se a gente quiser ver uma mudança real na sociedade, a gente vai precisar dar um passo além disso. A gente vai ter que promover essa mudança ativamente. Então, não basta não ser racista, você tem que também promover o antirracismo nas instituições. O símbolo tem um papel importante nisso. O ato simbólico, ele é uma coisa valiosa, como o Rufo levantou. Ele nos lembra, ele às vezes nos leva à ação. O risco é quando o símbolo substitui a realidade. Exato. Daí ele se torna mais um entrave à ação, porque você acha que, eu aderi ao símbolo, então minha parte já está feita, então não precisamos mais mudar nada. Daí o símbolo se torna até um obstáculo à mudança real, quando o poder dele de capturar as pessoas fica poderoso dessa maneira. Agora um último adendo aqui, adendo meu aqui. Paulinha, você viveu para ver Adriles Jorge falando em racismo estrutural, Paulinha. Não, na forma, quando ele existe, eu assumo. É lógico que o racismo estrutural simbólico na Fórmula 1 é evidente. Todos os pilotos são brancos. 99% dos pilotos são ricos. A riqueza é ligada exatamente a uma elite branca na Europa. E lá na Europa, você tem um racismo estrutural real, uma separação étnica que você vê na cor da pele. Quando eu digo que eu contesto, de alguma forma, o racismo estrutural aqui no Brasil, é porque todo mundo aqui, a maioria das pessoas é miscigenada e tem algum sangue negro. Não quer dizer que não exista racismo, mas aqui eu acho que é muito mais circunstancial do que estrutural. Deixa eu aproveitar aqui a presença do nosso Alex Rufo, gente, aqui no programa. Eu queria fazer uma pergunta para você, Rufo. Você não acha que essa fala do Hamilton, né, dizendo que quem não se ajoelha é cúmplice, isso não mais prejudica, mais atrapalha do que ajuda o combate ao racismo? Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que traz aí uma imagem que não é positiva, não é de empatia. E nesse momento tem que ter empatia. Quando ele fez essa manifestação nas ruas de Londres, ele escutou inclusive de mídia americana e mesmo da mídia londrina que aquele, como o próprio Adriles falou, que aquele ato de levantar o punho podia até remeter à agressão, à agressividade ao movimento Black Power. Então esse é o grande perigo. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais sutil,
Eu vi ações assim acontecendo na GPDA, com o Nelson Piquet, com Ayrton Senna, e uma coisa que eles sempre falaram, e aí sim o Hamilton foi criticado, e a GPDA também foi criticado, o próprio Alexander Wurz, que é o presidente, aquelas reuniões que eles têm na GPDA é uma reunião para cuidar, claro, de segurança, de todos os assuntos, e o que diz respeito aos pilotos, e esse momento poderia ser falado disso, claro, mas é confidencial. Isso não poderia sair aberto para todos o que passa ali dentro. É como se fosse um sindicato dos pilotos, onde todos os interesses dos pilotos são depois analisados junto à FIA ou junto ao grupo Liberty Media. E quando escancararam essa posição dos pilotos e o Hamilton dizendo quem não ajoelhar ou quem ajoelhar, eu acho que ele perde um pouco da empatia. E Paulo, aí eu acho que você está certo, nesse momento você precisa ser agregador, você trazer gente para o movimento e não ser separatista. Eu acho que ele foi um pouco contundente demais e ele poderia ter trazido mais gente, sendo um pouco mais simpático. Muito bem, Paulinha, para a gente fechar esse assunto, esse bloco, com mais um pouquinho da sua opinião. Ai, gente, eu acho que simpático, agregar, é difícil. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dele, do Hamilton. Ele sabe as coisas que ele passou, gente. Ele sabe as lutas que ele tem que lutar. E se ele foi incisivo é porque talvez precise disso, né? Como a gente mesmo está reconhecendo aqui, ele é o único piloto negro ali. Ele sabe muito mais do interior dessa indústria do que a gente. E talvez ele perceba que precisa de uma forcinha a mais, que precisa se impor ali. A simpatia, enfim, você ser super aceito por todo mundo, enfim, eu acho que ele se posicionou da forma que ele achou que deveria e por pressão dele, por ter chamado outros pilotos, que esse movimento cresceu dentro da Fórmula 1, senão ele seria ali uma voz solitária, porque muita gente não queria se manifestar e fez isso chamado por ele. Então, eu não sei não se a gente deve julgar ele por ter tido alguma atitude talvez mais conciliadora e simpática. Acho que ele sabe mais, Paulinha, das lutas que ele tem que brigar. Só para colocar um pouquinho de pimenta nessa fervura. Sim, eventualmente ninguém sabe o que ele passou. Mas a partir do momento que ele manda uma mensagem midiática, não só para o mundo da Fórmula 1, mas para o mundo, as pessoas não se colocam no lugar dele porque não viveram a vida dele. E quando você Muitas se colocam a Sim, sim, mas assim, a questão que se coloca é o seguinte. Quando as pessoas não sabem, não entendam o que é exatamente a chaga do racismo na pele do outro, e você manda uma mensagem extremamente incisiva, ou agressiva, ou violenta, ou verbalmente agressiva, assim, quem fica em silêncio é cúmplice, as pessoas se assustam. Então, de maneira publicitária, no bom sentido da publicidade, para o combate ao racismo, ele talvez pudesse lançar uma mensagem mais agregadora, ele explicar o que ele passou, o que é esse mundo, e não falar, você que se cala, você que não sabe o que é o problema do racismo, você está sendo cúmplice, isso assusta as pessoas. Muito bem, gente, vamos... Também, né, pessoal? Fecha, Joel, bem curtinho, por favor. Às vezes uma cutucada com um pouco mais de contundência pode ter seu papel também, né? Não dá para ser bonzinho e conciliador o tempo todo. Às vezes alguém vai ter que chegar ali cutucando a ferida mesmo. Vai doer um pouquinho, mas a vida social é feita disso também. Muito bem, gente. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Alex Rufo aqui no Morning Show de hoje. Valeu, Alex. Volte sempre. Ô, produção, vamos chamar mais o Alex aqui. Foi muito bom, cara. Valeu, muito obrigado. É sempre muito bom estar junto com esse pessoal aqui, nota 10.